Daí, pessoal, mais uma resolução. Os valores de n para que o polinômio p de x igual a x ao quadrado mais n menos 4 de x mais n sobre 2 tenha duas raízes iguais são. Então, eu quero que este polinômio, eu quero que o polinômio p de x, vou repetir aqui, ó. Eu quero que esse polinômio p de x, definido por x ao quadrado mais n menos 4 de x, n menos 4 vezes x, mais n sobre 2, eu quero que esse polinômio tenha duas raízes reais iguais. Eu quero essa situação aqui, ó. Eu quero que o x1 seja igual ao x2, que sejam raízes reais e iguais. Antes do aspecto algébrico, que é utilizado nesta resolução, que vai me direcionar uma das alternativas, eu vou aqui comentar o aspecto gráfico também desse polinômio em segundo grau. Lembrando que, como ele é de segundo grau, ele tem duas raízes, reais ou não, mas ele tem duas raízes. Nesse caso, eu quero que as raízes sejam iguais. E aqui, possivelmente, serão raízes reais, serão iguais e reais. Vou comentar, então, o aspecto gráfico. Vou colocar aqui três sistemas. Vou colocar na vertical. Vou colocar aqui. Deixa eu diminuir aqui. Aqui está ótimo. Vou replicar ele. Vou botar aqui embaixo. E vou replicar mais uma vez. E vou colocar aqui do lado, senão vai ficar aqui, fica muito apertado. Vou colocar aqui. E agora vou fazer aqui o eixo X. Vou replicar também. E aqui mais uma vez. Então isso aqui é só para ter uma ideia. Vou colocar... Opa! Eixo X, Y, X, Y, X, Y. Ok. Esse polinômio, ele é em segundo grau e a representação gráfica dele tem um formato ou tem um aspecto de uma parábola. Então eu tenho aqui, ó, desenhar aqui, um dos casos da parábola é esse aqui, ó. Vou colocar aqui, se eu consigo fazer assim. Fazer de outra cor e vou puxar aqui. Olha só, eu tenho uma situação, ó, a parábola, deixa eu colocar mais para a esquerda aqui, aí tá ótimo. Eu tenho aqui uma situação assim, eu tenho ainda uma outra situação assim. E tenho uma terceira situação, vai ficar um pouquinho apertado aqui, que vai ser, vou fazer uma outra aqui. Assim. Ok. Então, em relação às raízes, aí eu tenho três situações. Vou te mostrar rapidinho aqui, ó. Eu tenho nesta parábola desse gráfico, desse polinômio em segundo grau, dessa função do segundo grau, enfim, eu tenho dois cortes no x, eu tenho duas raízes. Eu tenho aqui um x1 e aqui eu tenho um x2. Aqui eu tenho um toque só no x, então o x1 e o x2 estão no mesmo lugar.
x1 é igual ao x2. Lembra alguma coisa? Olha aqui, ó. x1 igual a x2. E aqui eu não tenho toque no eixo x. Existe o x1? Existe. Existe o x2? Existe. Só que eles não são reais. Então, nesse caso, eu digo que x1 e x2, eles não pertencem ao conjunto dos números reais. Não são raízes reais porque não existe toque no eixo x, que é um eixo real. Ok. Quando é que isso acontece algebricamente? Qual é a condição? Bom, isso aqui acontece, duas raízes reais e diferentes, quando o discriminante, quando o delta, lembra delta? Lá da fórmula de Bhaskara, o discriminante, quando o delta for maior que zero, for um valor positivo. Delta positivo faz com que eu tenha duas raízes diferentes. x1 diferente de x2, como eu consigo observar. Tem o x1 aqui e o x2 aqui. Quando as raízes são reais, mas iguais, é como se tivesse uma raiz única, o delta, o discriminante, ele é igual a zero. E quando eu não tenho raiz real, quando não há toque no eixo x, esse delta, esse discriminante, ele é um valor negativo. É um valor menor que zero, negativo. Então, aqui estão os três casos, as três possibilidades graficamente colocadas. Neste meu exercício, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que as raízes x1 e x2 sejam iguais. Então, ele está pedindo isso aqui, ó, que as raízes sejam iguais, tenha esse aspecto gráfico, um toque só no eixo x, e eu percebi que se trata do delta igual a zero. Lembrando para ti que o delta, o discriminante, é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, é simplesmente isso. Se o delta, que é igual a b quadrado menos 4ac, e eu quero que ele seja igual a zero, eu quero que o discriminante de delta seja igual a zero, então eu quero que b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c seja igual a zero. Então, vou partir para a substituição. B ao quadrado, quem é o b? O b, lembra, é o que está antes do x na primeira, n menos 4. N menos 4, b quadrado, n menos 4 ao quadrado. Menos o 4 vezes o a, lembra que o a é que tem, quem está antes do x ao quadrado, 4 vezes 1, e vezes o c, lembra que o c é o termo independente, nesse caso aqui, ó, n sobre 2. Isso tem que ser zero. Desenvolvo esse produto notável, né, o quadrado da diferença de dois termos, resulta n ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8n, e aqui mais o quadrado do segundo mais 16. Menos vezes mais vai dar menos. Posso aqui simplificar ou dividir esse 4 por 2, que dá 2. E aí eu fico com 2n. Isso é igual a zero. Menos 8n com menos 2n, isso dá menos 10n. Eu fico com a equação n ao quadrado menos 10n mais 16 igual a zero. E aí eu consigo, então, descobrir os valores de n, que é isso que ele quer. Ó. Os valores de n, então, eles são encontrados a partir desta equação do segundo grau. Aí eu tenho que a soma das raízes, né? Posso fazer fórmula de Bhaskara, aqui é o someproduto. Vou fazer por someproduto. A soma das raízes é o b com sinal trocado, é o menos b, é 10. E o produto é o c. O produto é 16. Olha só, a soma é o menos b e o produto é o c. E aí eu penso, né, num valor n1 e num valor n2. Dois números que multiplicam-se, produto, né, multiplicam-se e resulta 16. E, ao mesmo tempo, esses dois números, quando somam, resulta 10. Então, eu tenho aí o 2 e o 8. Por quê? Porque 2 vezes 8 dá 16 e 2 mais 8 dá 10. Então, as raízes são 2 e 8. Eu podia ter feito pela fórmula de Bhaskara, eu também encontraria 2 e 8. E a alternativa é
Letra A. Para quem tem uma certa dificuldade com a soma e produto, ou quer melhorar o seu desempenho na resolução de equações do segundo grau, usando a soma e produto, usando esse procedimento mais curto, aqui mesmo no meu canal tem um vídeo muito bom, que tem mais ou menos 1 hora, ele tem 1 hora e 7 minutos, sobre soma e produto. Então, como é que eu vou chegar nesse vídeo, senhor? Tu vai no YouTube e vai digitar no motor de procura ProJairo, que é o nome do canal, vai dar um espacinho e vai colocar soma e produto. É o primeiro vídeo que aparece, é um vídeo muito interessante que vai aí te ajudar bastante no domínio dessa técnica de resolver equações do segundo grau sem a fórmula de Bhaskara, ok? Então era isso, eu espero que esta resolução então contribua no teu estudo, fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.